A criatura na janela. Max era apenas um menino comum, vivendo nos subúrbios de uma cidade tranquila. Seus pais eram amorosos e estavam sempre por perto, mas naquela noite chuvosa tudo mudou. Sua avó, que morava em outra cidade, estava doente, e seus pais precisaram sair às pressas para acompanhá-la até o hospital. Sozinho em casa, Max não sabia que o terror o aguardava. Com fome, Max decidiu esquentar a lasanha que sua mãe havia preparado. Não queria fazer barulho, então pegou o prato e se acomodou no seu quarto, onde sempre seria censurado por comer ali, mas ninguém estava por perto para repreendê-lo. Ele esquentou a comida no micro-ondas, e enquanto mastigava em silêncio, percebeu algo estranho pela janela. Uma figura encapuzada observava-o da calçada. A silhueta estava imóvel, e a escuridão da noite a tornava ainda mais enigmática. Max sentiu um arrepio na espinha, mas tentou ignorar. Pegou o celular para tirar uma foto, mas quando olhou novamente, a figura desaparecera. Ele deu de ombros e, pensando que fosse só sua imaginação, foi dormir. Na manhã seguinte, o sol brilhava e Max encontrou uma lista de tarefas deixada por sua mãe na geladeira. 1. Cortar a grama. 2. Regar as plantas. 3. Fazer a lição de casa. Ele se sentiu um pouco mais tranquilo, já que o dia estava calmo, e pensou que fazer as tarefas poderia distraí-lo das lembranças daquela figura esquisita da noite anterior. Enquanto cortava a grama, não conseguia parar de sentir que estava sendo observado. Cada movimento que fazia parecia ser seguido por um olhar invisível. Ele tentou afastar essa sensação, convencendo-se de que ainda estava assustado por causa do ocorrido no dia anterior. Só paranoia, ele pensou. Depois de terminar as tarefas, Max preparou um simples sanduíche e ligou a televisão. Estava passando um noticiário urgente sobre uma série de desaparecimentos na cidade. Urgente, mais casos de desaparecimentos são reportados em nossa área. Se souber de algo, ligue para o número 888-666, dizia a repórter, sua voz carregada de preocupação. Uma testemunha, visivelmente abalada, apareceu na tela. Eu vi aquela coisa. Não era humano. Ela estava me observando. Aquele rosto não era de gente, gritou, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Max congelou. O que ele estava vendo, o que ele sentirá na noite anterior, estava começando a se encaixar. A sensação de estar sendo observado não sumia, e Max decidiu se distrair com a lição de casa. No entanto, ao terminar suas tarefas, ele percebeu que o dia estava indo embora. O estômago roncava de fome. Então, decidiu pedir uma pizza. Quando ele estava prestes a digitar o número no celular, o telefone fixo da casa tocou. Max desceu até o corredor e atendeu. Alô? Quem está aí? O silêncio do outro lado da linha era denso, quase palpável. Quem está aí? Repetiu, sem obter resposta. Ele desligou, desconfiado, mas se forçou a continuar sua noite. Mais tarde, fez o pedido da pizza e, enquanto esperava na porta, o telefone tocou novamente. Atendeu, e desta vez a voz do outro lado fez seu sangue gelar. Olha para mim. Estou do outro lado da janela. Max virou-se lentamente. Ao olhar pela janela, se deparou com a visão mais horrível que poderia imaginar. Lá, na escuridão da noite, uma criatura estava à sua porta, observando-o fixamente. Era uma mistura grotesca de humano e porco. Sua pele era de um rosa pálido, suas orelhas de porco estavam tortas e caídas, e os olhos. Os olhos eram amarelos, com pupilas vermelhas brilhantes que pareciam penetrar sua alma. Max sentiu o estômago revirar, a respiração da criatura se condensando contra o vidro, formando uma névoa quente. A criatura disse, com uma voz rouca e cavernosa, estou aqui, Max, e você vai ver o que eu sou. Com o coração disparado, Max correu para o quarto e se trancou no armário, tremendo de medo. Ligou para os pais, mas ninguém atendeu. Tentou ligar para a polícia, mas logo percebeu que o celular não tinha sinal. Tudo parecia conspirar contra ele. A única coisa que ele podia fazer era se esconder e esperar o pior. De repente, ele ouviu a campainha da porta tocar. Sua mente estava confusa e cheia de terror,
mas ele sabia que não podia ignorar. Com a mão trêmula, ele abriu a porta e viu o carro do entregador estacionado na calçada, vazio. Apenas uma poça de sangue se espalhava pelo banco do motorista, como se alguém tivesse sido arrastado para fora. Com o coração apertado, Max entrou correndo em casa. Mas, ao tentar ligar para a polícia, sentiu uma presença por trás de si. Ele se virou e, com um grito abafado, viu a criatura, agora muito mais próxima, parada a apenas meio metro dele. Seu hálito fétido de carne podre e ferrugem era insuportável. Ela sorriu, um sorriso torto e deformado. Max virou-se e correu o mais rápido que pôde para o quarto. A criatura o seguiu, seus passos pesados e ensurdecedores ecoando atrás dele. Quando Max fechou a porta do quarto, ouviu os golpes pesados da criatura tentando arrombar. Vai, garoto. Eu sei que você está aí. Abra a porta. Prometo que não vai doer. Muito, ela sussurrou, com uma voz que parecia vir do fundo do inferno. Max se escondeu no armário, tremendo incontrolavelmente. O som da respiração da criatura se aproximava, e ele sabia que não havia para onde correr. Ouviu o som da porta sendo arrombada e, com os olhos apertados, tentou prender a respiração. O som de seus próprios batimentos parecia ensurdecedor. Foi então que, ao longe, ouviu as sirenes da polícia se aproximando. Mas já era tarde. Passos pesados e a respiração ofegante da criatura cessaram, como se ela tivesse desaparecido, fugido de algum modo. A criatura estava indo embora. Ou talvez, estivesse apenas esperando. Quando a polícia chegou, não encontrou nada. Nenhuma criatura, nenhum entregador. Apenas mais um caso de desaparecimento. E Max? Ele foi deixado com seu trauma, uma história que ninguém acreditaria. O pesadelo ainda o perseguia. Cada sombra na janela, cada ruído durante a noite, fazia seu coração disparar novamente. Ele não sabia mais o que era real e o que era fruto de sua mente dilacerada. Mas uma coisa ele sabia, a criatura estava lá fora, e ela voltaria.